Cruzeiro e Vitória, sem Christian, a gente já falou. Caio Jorge ontem fez treinos parciais com o grupo, né? Vamos aguardar aí no treino de hoje se ele trabalha o tempo todo e aí deixa de ser qualquer tipo de preocupação para o jogo de quinta. Como que está a expectativa de vocês para esse jogo? Assim, é um jogo que realmente tem que ganhar, mesmo sendo uma partida fora de casa? Olha, Caramujo, eu acho que o momento do Cruzeiro, né, é um momento em que você olha para um adversário que está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação de quem está em 17º, que dos últimos 22 jogos conseguiu vencer apenas 4. Você olha para esse adversário, mesmo que a partida não seja no Mineirão, você entende que são pontos acessíveis, né? Entre ser pontos acessíveis e vencer o jogo, tem 90 minutos de distância que vão dizer muita coisa. Mas eu acho que pelas apresentações que o Cruzeiro vem fazendo, o torcedor tem todos os argumentos possíveis para acreditar que o Cruzeiro tem plenas condições de chegar no Barradão, fazer um grande jogo e vencer o Vitória, porque tem feito grandes jogos, inclusive contra equipes que brigam na mesma faixa de tabela que o Cruzeiro, né? E a gente já pode falar assim, porque pelo menos no momento Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, no recorte de momento, é isso, doa quem doer. Então, eu acho que são pontos acessíveis, óbvio que o jogo é jogado, mas o Cruzeiro tem condições, sim, de fazer um grande jogo lá. Como eu comecei falando, né, eu acho que o Vitória está num momento bem conturbado, assim, começa a passar até por uma reformulação de elenco, dispensas de atletas, o Wellington Rato, que foi assim uma grande contratação e que parece que também não vai ficar, só não foi oficializado ainda, mas não deve permanecer no Vitória. Então é um clube que passa por um momento conturbado e que no campo o Carpini tem tentado fazer mudanças. Então, nos últimos 2 jogos, o Carpini utilizou 3 zagueiros, e aí contra o Corinthians, naquele empate ali na Neoquímica Arena, foi a primeira vez pelo Campeonato Brasileiro que o Carpini foi de 3 zagueiros e foi a primeira vez que o Vitória não sofreu gols no Campeonato Brasileiro. E aí, até na entrevista após o jogo, ele é questionado sobre essas questões, ele fala sobre a necessidade de dar uns passos para trás, o Vitória voltar a ser uma equipe competitiva, e ele fala sobre recuperar a confiança para conseguir voltar a vencer. Ele até fala que não é um cara apegado assim, a sistema, que não necessariamente vai ser 3 zagueiros sempre, mas me parece um indicativo de um caminho, assim, de um Vitória um pouco mais conservador para essa partida contra o Cruzeiro, até porque se a gente for observar o jogo que o Cruzeiro teve mais dificuldade foi justamente o clássico, onde o Atlético Mineiro foi extremamente conservador no Mineirão, né? Então não me surpreenderia se a gente visse um Vitória com 3 zagueiros e com uma postura bastante conservadora, com esse posicionamento médio dos atletas bem baixo, essas linhas bem baixas e tentando jogar numa transição. E aí é que fica esse ponto para mim, né? Como que o Cruzeiro vai jogar? É um time que sabe jogar muito bem em transição, né? Que quando o adversário faz muita questão de ter a bola, o Cruzeiro se impõe muito, mas teve uma certa dificuldade no clássico justamente para furar o bloqueio de um adversário mais retraído, com uma postura mais conservadora. Então, fico na curiosidade e, inclusive, não sei a opinião do Pedro, a sua, até do pessoal do chat, acho legal a gente falar sobre isso, com a ausência confirmada do Christian, como montar esse time. E eu penso até na possibilidade do Gabigol entrando e o Matheus Pereira sendo deslocado para a direita e a gente ter o trio, né? Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge, porque acho que se de fato isso se confirmar e o Vitória for um time bem retraído, seria interessante a gente ter um maior poder de fogo ali na frente, né? E acho que o trio nos proporciona muito isso. A gente perde um pouquinho no momento sem bola, mas a gente ganha demais em qualidade e ímpeto ofensivo. Jogos assim você acaba tendo que fazer determinadas negociações, né? Não só o Cruzeiro como o Vitória. E aí a Rafa fala muito bem de um Vitória que não vem num bom momento. É um Vitória que sofreu gols em todos os jogos no Barradão. É o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. Esses números, inclusive, que foram levantados pelo pessoal lá do Cruzeiro Stats no Twitter, no Instagram. E assim, eu concordo muito com essa ideia de ter o Gabigol, porque vai ser um confronto onde o Cruzeiro vai precisar de ter mais a posse da bola. E a lembrança do clássico ela é muito boa, porque em algum momento eu senti mais falta de um Cruzeiro
que trabalhasse mais a posse da bola, que não tentasse acelerar tanto o jogo, porque era o que o Atlético queria. Era um adversário retraído, era um adversário que contou com uma certa boa vontade da arbitragem para poder praticar um antijogo, né, para poder parar o jogo com faltas. A falta tática ela existe, mas em algum momento ela passa de ser a falta tática e tem que ser punida por cartão amarelo. E o Atlético acabou se aproveitando disso tudo, e eu acho que o Cruzeiro não conseguiu virar essa chavinha de que precisava propor mais o jogo. Claro que a gente tem que colocar sempre na balança o nível técnico, coisa que o Cruzeiro fez, por exemplo, contra o Sport. Eu lembro de que todo mundo tinha aquela expectativa, não teríamos o Lucas Romero, ele inicia com o Eduardo e Lucas Silva, e aí ele faz questão, né, o Leonardo Jardim, de falar que ele escolheu o Eduardo porque era um jogo onde ele queria ter mais a posse da bola, mais controle da posse da bola, e aí ele precisava de ter um time mais técnico. E foi o que o Cruzeiro fez. Foi o jogo onde o Cruzeiro propôs muito mais, porque o adversário vinha também de um momento muito ruim, troca de técnico. O Antônio Oliveira, que nem é mais treinador do Sport, muda tudo no time ali para aquele confronto, que não dá certo, porque o Cruzeiro goleia o Sport por 4-0. Mas esse confronto contra o Vitória, eu acho que é um confronto ideal para se recuperar esse trio, justamente para ter um Cruzeiro com mais posse da bola, um Cruzeiro mais propositivo, um Cruzeiro que cuide mais, né, que trabalhe mais essa bola ali com uma certa cadência, né? E aí você tem o Lucas Silva também para isso, que é um cara que está um pouco mais recuado, numa faixa ali mais recuada do campo, mas que vai ter sua importância, mas que, respondendo a sua pergunta, Caramujo, eu entendo como a obrigação do Cruzeiro de pontuar, não desmerecendo o Vitória, porque é uma equipe que tem assim o seu respeito, é uma equipe tradicional no futebol brasileiro, mas eu acho que o momento do Vitória e o momento do Cruzeiro, e o que importa para o Cruzeiro, uma vitória nesse confronto, o que vai condicionar o futuro do Cruzeiro, uma vitória nesse confronto, coloca um peso maior e uma responsabilidade maior do Cruzeiro de voltar da Bahia com esses 3 pontos. É claro que os 90 minutos eles vão dizer muita coisa, como bem pontuou a Rafa, mas eu vejo um Cruzeiro com condições de ir até Salvador e voltar com os 3 pontos, né? O Cruzeiro tem assim um bom retrospecto no Barradão, isso é fato. O Vitória ele leva uma desvantagem considerável com relação ao Cruzeiro nos confrontos diretos, mas eu acho que tudo isso vai ser decidido ali nos 90 minutos. Só que eu tenho muita confiança no Cruzeiro e acho que é bom para o Cruzeiro também esse período. Para a gente que é torcedor não é bom, né? Essa abstinência de Cruzeiro ela bate. Mas para um Cruzeiro que gosta de ser uma equipe que pressiona muito, que dita muito o jogo, que joga lá em cima, esse período para recuperar, para treinar, para corrigir determinadas coisas é muito importante. E a gente já viu em outros momentos ali com o Leonardo Jardim, quando esse time teve um tempo para descansar, para se recuperar e voltou. O Cruzeiro, por exemplo, voltou contra o Palmeiras e conseguiu corrigir a bola parada, né? Que era um problema. A gente viu o Cruzeiro marcar 2 gols ali advindos de bola parada, um escanteio e uma falta lateral. Então eu estou bem confiante para esse jogo. E aí concordo muito com o ponto de vista da Rafa. O meu substituto para o Christian seria a entrada do Gabigol nesse time titular. Interessante isso aí, hein? Fica um time mais ofensivo, né? E aí, imagino que o Matheus Pereira até precisaria fazer um papel tático ali diferente, né? Voltando um pouco mais pela direita. Mas esse Vitória aí com 3 zagueiros, né? Como a Rafa adiantou, um time que finalmente ficou sem sofrer gols. Assim, vocês não acham que botar 2 atacantes para jogar com 3 zagueiros é meio que facilitar a missão deles? É jogar num esquema tático que é mais favorável? Porque deixando só o Caio Jorge ali, de certa forma, são 3 para marcar um jogador, né? E aí talvez teria mais espaço para os outros. Vocês não acham que colocar um segundo atacante ali poderia meio que cair na armadilha deles? Mas aí, Caramujo, eu acho que o Cruzeiro pode até fazer algo que já fez em algum momento, que é aquela saída meio que num 3-2-5, né? Que o Cruzeiro faz muito. Talvez prende um pouco mais o Fagner, o Kaique é mais liberado, e aí o Cruzeiro acaba... o futebol ele é cobertor curto. Em algum momento o Vitória vai ter que deixar uma parte do campo desguarnecida. Mas eu gosto de, para tentar ali furar esse bloqueio com 3 zagueiros, de um Cruzeiro num 3-2-5, porque o Matheus Pereira talvez ele vai ficar numa função que não é tanto a dele, de dar ali um pouco mais de amplitude pelos lados,
vai ter o Wanderson também fazendo o mesmo papel, e aí você tem mais jogadores ali por dentro, você pode colocar o Wanderson também um pouquinho por dentro e colocar o Kaique lá na última linha, aí você tem um 3-3 entre os zagueiros, mas o Cruzeiro pode também manter a ideia ali de construir num 3-4-3, ter mais jogadores no meio de campo, porque com mais jogadores no meio de campo, você vai forçar, às vezes, um zagueiro a saltar para compensar, a quebrar a linha, e aí alguém faz esse movimento de atacar o espaço. Acho que tem várias formas do Cruzeiro tentar diminuir essa vantagem dos 3 zagueiros. Eu concordo com o ponto da Rafa de ter o Gabigol, justamente porque provavelmente vai ser uma vitória que vai dar a bola para o Cruzeiro. E aí talvez não faça tanto sentido você ter um Marquinhos do outro lado, um Bolasie do outro lado, que são muito mais caras de saírem em velocidade do que propriamente de um jogo mais curto, de um jogo associativo, de prender um pouquinho mais a bola, coisa que eu acho que o Gabigol consegue fazer melhor que os demais. Na partida ali contra o Fortaleza, eu achei que ele foi muito bem na vaga do Matheus Pereira e não sei se vocês até me corrijam, mas me pareceu na maior parte do tempo um 4-2-3-1 mesmo, ele atuando numa linha atrás ali do Caio Jorge. Claro que ele circula demais, né? Ele se movimenta muito, inclusive os gols passam muito por essa capacidade dele de se movimentar demais e sair do lugar. Então, penso que talvez dê para encaixar, né? Ele fazendo essa função do Matheus Pereira. Mas o Pedro citou essa questão do Marquinhos, é algo que eu também não descarto, né? Dentro das escolhas do Jardim, porque acho que até a aquisição do Marquinhos, a utilização dele ali contra o Fortaleza também mostram que é um jogador muito bem quisto aí pela comissão técnica. Eu fico pensando na possibilidade do Marquinhos pela esquerda e o Wanderson ser deslocado para a direita. O Pedro já explicou que tem uma questão que de o Christian e o Wanderson fazem coisas diferentes, né? Apesar de parecer ser a mesma coisa só em lados opostos, o Wanderson é um cara muito mais agudo e o Christian é um cara que vem muito mais por dentro. Então, a gente vai acabar perdendo isso nessa partida. Claro que o jogador pode tentar se adaptar, mas às vezes até por característica não vai ser a mesma coisa. Mas acho que tem essa possibilidade também, se quiser uma manutenção da estrutura, né, Caramujo? Assim, disso que você falou, de ter só o Caio Jorge ali na frente. Mas eu realmente gostaria muito de ver o Gabigol nesse jogo. Acho que é um contexto de partida ideal para ter ele por ali. E acho que o Matheus, pelo que vem apresentando sem bola, né, sendo muito voluntarioso pela qualidade que tem também para construir por dentro, poderia suprir ali do lado direito. Óbvio que não faz a mesma coisa que o Christian faz, né? São jogadores de características diferentes. Mas meio que é a minha preferência, mas é aquilo, né? Como eu sempre falo, eu prefiro que o Jardim escolher. É só porque nesse momento aqui eu tô pensando nessa possibilidade.